Bom dia, minha amiga, meu amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Eu aqui, Paulo BN, em mais uma edição da Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã. Já espalhe essa notícia, mande sempre esse programa para quem você partilha a vida, não é? Para aquela pessoa querida, porque aqui a gente sempre traz uma mensagem positiva e principalmente conhecimentos astrológicos, do tarô, herméticos, esotéricos aplicados na sua vida. Agradecer a todo mundo que tem dado um retorno positivo do programa, tem seguido aqui nas redes sociais, @PauloBNAstrologia em todas elas, e depois lá no meu canal do YouTube, você pode pegar o programa e mandar para aquela pessoa. Sempre agradecendo aqui, Euri, na técnica, fazendo tudo chegar redondinho aí para você, para que possa curtir o melhor aqui do nosso programa. E hoje o tema importantíssimo, vamos falar sobre um tema que está atual, que é a questão da era digital e ansiedade e um pouquinho desse nosso silêncio da alma. Um tema tão importante, não só para nós, né, que estamos aqui na geração vivendo, as gerações mais novas, as gerações que estão, né, à nossa frente, ou seja, um assunto que é atual para todo mundo e vivendo nesse mundo aí tão intenso. E eu trouxe até no programa passado, né, um pouquinho sobre esse despertar e como sair da Matrix, e estamos vivendo aqui também em meio ao Mercúrio retrógrado, ou seja, todos os assuntos ao mesmo tempo agora para que a gente possa elucidar isso. Olha só, pense comigo aqui, a sua mente hoje, ela descansa ou você é daqueles que nunca para? Está sempre pensando algo, sempre refletindo, sempre ali com a mente a 1000 por hora. Se você fica ansioso, né? Ansiosa, já você conhece aquela pessoa, desejo que não seja você. Quando perde o celular, não encontra, não é? Quando está sem celular, bate uma ansiedade, parece que só de pegar o aparelho a pessoa fica mais calma, não é? É uma falsa calma, não é? Mas a pessoa, quando não encontra o celular, já bate aquele desespero. E outra, você sabe ficar sozinha, sozinho com os seus próprios pensamentos? Essas 3 perguntas eu desejo que você responda aí de onde você está, junto comigo. Eu respondi aqui comigo para que a gente possa refletir, construir um conhecimento legal e dicas importantes para a sua vida e principalmente aí as novas gerações, hein? Porque pensa só, numa era como hoje, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que não tinha celular, né? Ao longo da vida, o celular foi aparecendo primeiramente como um instrumento de ligação, depois as primeiras redes, depois os smartphones, ou seja, hoje a vida é fora e dentro do celular, para algumas pessoas até dentro do celular. Nunca estivemos tão conectados. Claro que isso tem o seu valor, não é? É importante, a gente não pode ser avesso à tecnologia, mas pense só, a gente nunca esteve tão conectado e do outro lado tão ansiosa e tão ansioso. A conexão tornou o ser humano a um nível de ansiedade, de perspectiva, de anseios por sinais, notificações, ou seja, a todo momento a gente fica sendo estimulado e estimulado. E até tem um conhecimento de um filósofo Jung que ele fala o seguinte: a sociedade do cansaço. E não é só cansaço físico, é um cansaço emocional e mental. Por quê? A gente nunca foi tão explorado pela própria tecnologia. E é interessante porque a gente é tão explorado pela própria tecnologia, pelos nossos smartphones, pelas nossas redes sociais, e quem se coloca nessa situação somos nós mesmos. Porque, de novo, o bem mais precioso para uma rede social é o seu tempo. É o seu tempo. É um bem mais precioso para a rede social. Ela deseja e quer ver você conectado e conectado para lá estar entregando o seu melhor, o seu perfil, suas escolhas, suas vontades, seus sonhos, seus anseios, ou seja, você mesma e você mesmo. Isso vai nos tornando mentalmente cansados e cansadas a um ponto que a gente tem percebido nas novas gerações um outro padrão de resposta. Pode perceber, você que é mãe, você que é pai, você que é tio, avô, avó, né, que tem alguma geração mais nova, e quando eu digo mais nova mesmo,
Perceba aí crianças de 2, 3 anos que já tem ali o celular, ela já desperta com o celular, ela já tem o celular como uma maneira de interação. Ah, Paulo, mas eu coloco lá um filtro para que ela não veja determinadas imagens e vídeos, não acesse determinados sites. Maravilhoso. Isso é o mínimo que tem que ser feito, não é? Como uma maneira de preservar realmente. Agora, a conexão excessiva do tempo, ela já acorda estimulada e dorme estimulada e passa o tempo inteiro estimulada. Ou seja, a gente mesmo está entrando nessa sociedade do cansaço mental para essa tecnologia. Sem isso nos estimular um ponto, porque, por exemplo, né? Eu uso a rede social, obviamente, para me conectar com pessoas, com você que está aqui me acompanhando, com a família, com os amigos, mas também como um meio profissional. Então isso também me move a estar sempre produzindo conteúdo como este para entregar o melhor para você por meio da onde? Das redes sociais. Ou seja, também quando eu abro lá a caixinha de perguntas, né? Sempre respondendo a algo, os comentários. E mesmo você, quando você posta uma foto, um vídeo, e alguém elogia, pô, que foto legal, que bacana, aí você vai lá, agradece. Ou seja, a gente acaba sendo estimulado a estar sempre correndo atrás de uma resposta interativa daquela rede social. Uma resposta interativa, ah, Paulo, mas eu não tenho rede. Não tem rede? Mas você tem o seu aplicativo de mensagens aí. Eu sei que tem, porque hoje é uma realidade, né? Você deve ter um WhatsApp, uma DM, um Messenger, qualquer um aplicativo de mensagem onde faz chegar uma mensagem e faz você responder. É óbvio, como eu disse aqui no começo, a gente não pode ser avessa e avesso à tecnologia. Tecnologia é importante, sempre no seu tempo, na sua hora. O problema é que a gente está sendo... e já é uma realidade, estimulado a responder, não é? Por exemplo, alguém te manda uma mensagem e liga na sequência. Pô, você não viu minha mensagem? Não é? É tão rápido que a pessoa tem o desejo de ligar para ver se você não vai responder. Ou a notificação ficar azul para ver se você viu a mensagem. Sempre querendo a resposta, sempre querendo o estímulo daquela interação com a outra pessoa. E há de se tomar muito cuidado. Tem um matemático, né, já o Blaise Pascal, que traz um tipo de conhecimento que é assim: toda infelicidade do próprio homem, ela provém do não saber permanecer em repouso, sozinho, plenamente, como se estivesse em um quarto. Nossa, mas então agora você está dizendo para mim que eu tenho que ser um ermitão, Paulo, né? Me desconectar de tudo e de todos? Não, não tem. Mas é necessário criar essas janelas. É necessário, em algum momento, se desprender dessa outra vida tão conectada. Inclusive, depois você pode jogar na internet, tem uma imagem que foi construída, né? Da pessoa com o celular, com o tablet, e aquilo enraizado nas mãos a ponto de não soltar mais. Então é necessário a gente criar momentos de solitude, sem notificação, sem rede social, sem vídeo, sem estímulo, sem foto, apenas para um encontro interno, quase como se você tivesse que visitar a sua rede social interna, como se você tivesse aqui, né, uma rede social, dar o seu curtir interno, fazer uma resposta interna. Isso é necessário, porque, de novo, nós estamos sendo, ao longo dos tempos, estimulados a responder às redes sociais externas. E isso, de alguma maneira... é importante, como eu disse agora, eu uso como trabalho e é importante para mim me conectar com você, né? Me conectar com pessoas que estão muito longe, né? Fazer esse conhecimento chegar a mais e mais pessoas, mas eu também preciso de um momento de reconexão interna. Ah, Paulo, mas eu não consigo fazer meditação. Mas eu não disse que tem que meditar. Se você meditar, melhor ainda. Mas apenas o silêncio, apenas silenciar. E silenciar é um aprendizado. E ao longo dos tempos, as nossas crianças, as novas gerações, já não estão mais aprendendo a silenciar. E você percebe isso, por exemplo, quando chega a noite ela não dorme, quando ela, de alguma maneira, está sempre agitada, estimulada. Até para comer é necessário que ela esteja ali com o celular ao lado, né? Vendo um vídeo, interagindo com um jogo, um game. Ah, mas eu só estou respondendo a um amigo. Mas
precisa mesmo, naquele momento da alimentação, da refeição, responder ao amigo, não pode ser ao final, para que você sinta o sabor do alimento, interaja com a pessoa que está com você naquele momento. Então a gente precisa prestar essa atenção. E é tão perspicaz essa questão do silêncio, que o silêncio virou uma ameaça. Então a gente entende que o silêncio vem como uma ameaça dos nossos pensamentos, da avaliação do outro, e aí não tem como relaxar no momento do silêncio. Então olha que interessante. Na astrologia, é interessante também essa questão, né, desse tanto estímulo que a gente vem vivendo para a era digital e não silenciar a alma. Porque, por exemplo, estamos vivendo agora num momento de Mercúrio retrógrado, né? Então a gente fica mesmo com os pensamentos, de repente, recorrentes, voltando, tentando compreender a nossa própria comunicação, mas é um momento importante, é um momento interessante para exercitar esse silêncio. Ou até mesmo quando a gente tem essa questão emocional com a Lua, que fragiliza as nossas emoções, para que a gente possa não responder tão emocionalmente, né? Tão visceralmente. Há de se tomar esse cuidado. Existe um conhecimento de Sêneca que fala o seguinte, não é que a gente tem pouco tempo, mas a gente acaba desperdiçando o pouco tempo que tem. Não é que nós temos pouco tempo, mas a gente desperdiça o pouco tempo que tem. E é tão interessante porque, por exemplo, e aqui guardadas as proporções, né? Todos nós temos as 24 horas vividas, cada um na sua realidade, né? Sabemos que somos privilegiados, mas tem pessoas de camadas sociais mais baixas que realmente lutam pela própria vida, pelos próprios sonhos de uma maneira até diferente. Mas temos as 24 horas ali, né, vividas, e a gente vai percebendo que desperdiça muito desse tempo. Ou desperdiça fazendo coisas que não é para fazer, desperdiçamos nas nossas redes sociais, né? Por exemplo, há pouco tempo eu instalei, né, um relógio lá que monitora o tempo de rede social, e é interessante de observar, porque a gente acaba fazendo uma avaliação, uma meta-avaliação do quanto a gente está desperdiçando de tempo, dando curtida, comentário, passando vídeos aleatórios, onde você poderia ler um livro, silenciar a mente, fazer uma meditação, ter uma boa conversa com alguém, né? Olha quanta coisa que a gente acaba trocando meramente por um like, por uma conversa, por uma mensagem, por um estímulo. Isso é tão interessante porque a sociedade, né, que vem quase como a gente pode nominar como a sociedade das notificações, traz o seguinte: a ansiedade vivida hoje é o excesso desse estímulo que faz com que a gente não faça a digestão emocional. Então a gente só responde, só notifica, só curte e vai deixando a nossa digestão emocional para um segundo plano. Uma hora ela vem cobrar, uma hora ela chega, uma hora ela vai fazer com que você mesma e eu mesmo silencie de alguma maneira. Não é? E aí isso vem por meio de um problema emocional, de uma resposta que eu preciso dar de uma maneira diferente, né? E acaba acontecendo às vezes nas piores condições, nos piores momentos. Então a gente precisa, de alguma maneira, aprender a silenciar um pouco mais, a sair um pouco mais dessa era digital, de novo, sem abandonar a tecnologia, mas criando janelas de reencontro interno, reencontro com a alma. Tá bom? Então sempre essa dica é importante. Vamos lá agora para as previsões astrológicas. Final de semana agora, dia 7 e 8 de março. Feliz Dia das Mulheres, né? Um beijo para todas vocês. O seu lugar, mulher, é o lugar que você deseja estar, onde você quiser. Esse é o seu lugar. Então, mais uma vez, ainda numa sociedade tão paternalista, tão machista, e que tantas lutas da mulher precisam ser conquistadas, algumas já foram, mas tantas outras precisam, o seu lugar é onde você deseja estar. Então, parabéns pelo seu dia. Então, vamos lá, previsões astrológicas, 7 e 8 de março, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, momento de transformação emocional, então aproveite as intuições que você está tendo, sejam internas ou externas, para você responder melhor. E momento até de magnetismo pessoal. E aí você pode usar isso
principalmente para aqueles projetos que você quer ver de curto prazo, hein? Principalmente os de curto prazo. Então repense no final de semana quais projetos de curto prazo você deseja ver realizado e aproveite esse momento de magnetismo pessoal. Taurinas e taurinos, momento de focar um pouco mais nas relações como um todo, relações amorosas, conjugais, de amizade. E aí, se for amizade, aproveita para rever algumas amizades. Não estou falando de descartar a amizade, mas tem algumas amizades que você precisa valorizar mais e outras que de repente você está valorizando e você não está tendo um retorno, não é? Então vamos rever isso aí, tá bom? As parcerias podem ser mais ativas, então sejam parcerias de negócios, parcerias conjugais, parcerias como um todo, né? É tão bom fazer uma parceria, então aproveite isso no seu final de semana para repensar. Geminianas e geminianos, entre em contato com projetos coletivos, para de ficar fazendo as coisas sozinho. E principalmente, se você tem ambição profissional e as metas de longo prazo, este é o momento. Está numa rotina mais intensa? Aquilo que eu acabei de falar. Sai um pouquinho do celular, das redes sociais, aquietamente, porque isso vai te ajudar. E principalmente revendo aí posicionamentos de carreira e posicionamentos de planos de longo prazo. Cancerianas e cancerianos, momento de uma expansão espiritual, então aproveite aí se conectar. Temos aqui na Vibe Mundial e na Madrugada Astral tantos comunicadores que podem te ajudar, né? Se quiser me ajuda, é só entrar em contato comigo. Momento de criatividade, revisão de crenças e preconceitos que a gente acaba tendo, então aproveite. E se você perceber, mesmo no final de semana, poxa, eu tenho aí na semana um momento de reconhecimento profissional, então se cuide. Cuide da sua imagem, cuide dos seus pensamentos, faça um momento de recolhimento interior para poder entregar o melhor durante a semana. Leoninas e leoninos, questões familiares podem pegar um pouquinho no final de semana, então vai com calma. Momento aí de intensidade na sua intimidade, né, das pessoas que estão mais perto de você, tá mais intenso? Então, menos resposta emocional, vai com calma, tá? Mas, a mentalidade aí numa expansão, isso é muito bom, isso vai te ajudar a transformar de dentro para fora coisas que você deseja ver realizado, tá? Então, aproveite, principalmente deixando um pouquinho de lado afetar as questões familiares, mas essa expansão mental pode te ajudar a resolver problemas. Virginianas e virginianos, momento aí de diálogos importantes. Então aproveita para não ter medo, né, de dialogar, de conversar, de se posicionar, mas de ouvir também. Até porque isso pode criar boas parcerias como um todo, né? Seja para parceria de trabalho, familiar. E isso pode trazer os relacionamentos de vida numa decisão melhor. Porque a gente vive sobre o aspecto de relacionamento, né? A menos se você é um ermitão na vida, e dificilmente nós somos, a gente tem movimentos de relacionamento. Então isso pode te ajudar, tá bom? Então diálogo é a palavra do final de semana. Librianas e librianos, compromissos afetivos podem impedir o seu posicionamento. Então, foque nisso, foque nos compromissos que você está assumindo, foque no trabalho. Os aspectos financeiros, de alguma maneira, podem aproveitar o momento para você se posicionar e isso pode estar relacionado a uma revisão da sua própria profissão. Não abandone seus sonhos e metas, tá? Apenas revise. Às vezes a gente precisa voltar 2 passos para avançar 3. Então não tenha medo de voltar não, tá bom? Revise tudo isso. Escorpianas e escorpianos, autoconfiança, isso é bom para você, tá? E principalmente para que você possa revisar seus romances, revisar suas parcerias e organizar o seu dia a dia. Isso vai ajudar você, a ter insights criativos, ideias, sonhos, sensibilidades. Quem não quer ter, não é? Então aproveite tudo isso, principalmente aí a palavra do final de semana, romances, hein? E até lazeres e prazeres aí. Sagitarianas e sagitarianos, momento de se voltar para dentro, né? Movimento aí voltando-se ao interno, até para que você possa fazer ajustes internos seus, não é? Não só ajustes externos, porque às vezes a gente quer mudar o externo. E o externo, se nós não dominamos, não tem o que fazer. Mas você pode mudar dentro de você. Então você pode, com isso, fazer revisões de tudo que você aprendeu, de tudo que você carrega, para entregar o melhor para as pessoas com que você partilha a vida, que é a própria família. Então, introspecção é a palavra-chave. Capricornianas e capricornianos. É um momento agora de decisão prática.
principalmente se você precisa realizar coisas para longo prazo. Está projetando algo por longo prazo? É momento agora de você tomar uma decisão prática, não adiar mais. Então, aproveite o final de semana. Isso pode ajudar na harmonia familiar, isso pode ajudar na harmonia dos seus projetos com pessoas que estão próximas a você. Então, fique atento com isso, tá? Para não fazer as coisas sozinho. Vamos lá, então, agora para aquarianas e aquarianos. Momento de uma comunicação um pouco mais calma, mais tranquila, mais afetiva, principalmente porque você pode trazer valores internos para essa comunicação, né? Você pode trazer aprendizados que você teve para essa comunicação. Isso pode te ajudar no foco de resultados, foco até mesmo, pode acontecer foco financeiro, e isso vai te ajudar a ter reconhecimento, desde pessoas mais próximas até, de repente, reconhecimento aí de uma chefia. Aproveite. E piscianas e piscianos, é um momento agora de revisão da sua própria identidade. Então, mais uma vez, é melhor você se desconectar aí um pouquinho das redes sociais, da era digital, para se reconhecer na sua essência, valorizar os seus principais... sendo redundante aqui, os seus valores, né? Aquilo que é mais essencial em você. Então valorize o essencial, porque isso vai te ajudar a expandir a sua sensibilidade, expandir projetos e principalmente ter mais iniciativa na vida. Essas foram as previsões para o final de semana agora, dia 7 e 8 de março. Então vamos continuar aqui, ainda falando um pouquinho, né, dessa desconexão digital que tem provocado tanto da nossa ansiedade e silenciar a própria alma. A vida, ela sempre vai oscilar como um pêndulo. O problema é que agora na era digital, ela tem oscilado entre o tédio e a dor. Por quê? Às vezes a gente está lá no tédio, o que a gente faz? Pega o celular. Para passar o tédio, a gente vai numa rede social, vai no YouTube, vai em algum jogo, e a gente usa isso para tirar aquele tédio. Só que com o tempo a gente vai vendo uma perspectiva que vai causando dores, e aqui eu não estou falando dores físicas, são dores emocionais, né? Dores que vão levando a gente para um lado que não é a nossa essência. Então tome muito cuidado, porque hoje a gente foge do tédio para buscar uma dopamina digital. A gente acaba pagando um preço pela própria ansiedade, que poderia ser feita de outra maneira. De novo, né? Muitos de nós aqui somos de uma geração que não havia celular. A gente lembra o movimento aqui, vou entregar a idade, né? A gente ficava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, fazendo o quê? Não tinha celular. A gente pensava na vida, lia um livro, né? Pensava, fazia de repente palavra cruzada, ou seja, tinham outros passatempos. Paulo, mas eu gosto do celular. Você não precisa se desconectar. Eu só estou pedindo para que você faça uma higiene mental e volte a questões anteriores à sua própria vivência, não é? Principalmente de um reencontro interno. O silêncio que eu estou pedindo para você não é um vazio de alma, não é um vazio de mente, é uma reorganização interna. Por isso que é tão gostoso, por exemplo, numa tiragem de tarô, quando você recebe uma mensagem que pode te reorganizar internamente. Até a música tem pausas. Para quem gosta de música, né? Eu gosto, adoro, né? Toco instrumentos, até a música tem pausa. Existe lá. Porque não existe música sem pausa, música sem silêncio. Nem que seja um curto espaço de tempo, existe o silêncio nisso. E é nessa hora da pausa que se cria as melhores oportunidades. Então você precisa também dessa pausa no momento, não é? A sua mente, ela não vai parar porque você criou a pausa, mas vai dar um alerta positivo para você, né? Então aproveite para construir esse tipo de pensamento. Onde quer que haja esse silêncio, sempre haverá uma oportunidade. Onde quer que haja o silêncio, haverá oportunidade. Faça pausas de silêncio na sua vida. Até porque a ansiedade que pode estar te atingindo hoje, ela grita, ela vai gritar. Mas a alma está sussurrando para você. E eu tenho certeza que a sua alma tem sussurrado pedidos de silêncio para você, pedidos de desconexão,
não é? Então aproveite aqui no final do nosso encontro, silencie um pouquinho a mente, silencie o encontro com você mesma, com você mesmo, até porque é só quem aprende a silenciar o próprio mundo é que vai ouvir a própria verdade. É só quem aprende a silenciar o próprio mundo é que vai encontrar a própria verdade. E é isso que eu desejo para você. Mais uma vez, agradecer esse encontro positivo contigo. Uma linda quinta-feira, um ótimo final de semana, um beijo no seu coração e até mais.